Eu vim meter pau no feminismo e sei que posso ser apedrejada por isso, mas eu vim fazer isso porque eu amo o feminismo, acredito profundamente nele e adoraria que ele mudasse. Nesse vídeo eu vou explicar por que eu me afastei do feminismo, quais são os problemas graves que eu vejo nele e as saídas que eu, em alguma medida, tentei construir nos coletivos onde estive, mas não consegui e, sinceramente, eu desisti. Se você não é feminista e tá nesse vídeo, para que você não entenda tudo errado, vamos passar rápido aqui por algumas coisas, tá bom? Primeiro, o feminismo não é supremacia de mulheres sobre os homens, é sobre igualdade de direitos, respeitando as diferenças de contexto. Porque se todo mundo for igual, realmente não vai funcionar. A gente vai continuar com diferenças estruturais, porque quem está em desvantagem desestrutural não vai resolver isso só com igualdade, né? Tem um século e meio de feminismo discutindo essas questões de forma aprofundada, com pesquisas, debates ao longo de todo esse tempo por mulheres brancas, negras, trans, homens. Então, tem gente que já discutiu isso, não vamos falar de coisas superficiais. Se esse tema é novo para você, abra seu coração e sua mente, porque eu vou criticar uma coisa que você conhece pouco, então muita calma nessa hora, segura aí os julgamentos, tá? E se você é uma feminista calejada que nem eu, colega, a gente tá junta na discordância, esse vídeo é justamente para construir um movimento mais forte. Contextualizando, esse vídeo existe no contexto de uma série de outros vídeos sobre por que mulheres são odiadas, quais são as saídas para o patriarcado, para o capitalismo, e se você quiser saber mais, eu recomendo muito que assista aos outros vídeos que eu vou deixar listados aqui na descrição. Mas quem sou eu para falar do feminismo? Eu acho um saco ficar dando carteirada, mas como o tema é polêmico, infelizmente eu preciso fazer isso na internet. Eu sou San Noronha, hoje estrategista digital, consultora de gestão para empreendedoras, e eu comecei meus estudos feministas em 2005, mergulhei em pesquisas e trabalho em gênero e políticas públicas até 2024, que dá 19 anos estudando e respirando esse tema. Fiz Direito na UFBA com iniciação científica nesse tema, 2 intercâmbios internacionais com pesquisas e trabalho em gênero e políticas públicas, um mestrado em análise econômica do direito na Universidade Complutense de Madrid, outro mestrado em políticas públicas e sociais pela London School of Economics, e esse foi o tema da minha especialidade e das minhas pesquisas em todos os casos. Eu trabalhei no alto escalão do governo e da Suprema Corte do México, especificamente com esse tema, e 10 desses 19 anos foi como consultora de organizações internacionais como ONU Mulheres e Unicef. E, inclusive, em um passado distante, eu tive um blog e um canal de YouTube sobre feminismo que eu encerrei por causa de hate. Primeiro, eu queria dizer que eu não vou entrar no mérito da importância do feminismo, porque ela deveria ser óbvia a esse ponto. E se você usar esse vídeo para desacreditar o feminismo, você está no canal errado, não vai rolar. Se você é mulher e tem um CPF, direito de ter propriedade, conta bancária, voto, inclusive opinar na internet, odiando o feminismo, saiba que isso é graças ao feminismo, tá bom? De nada. Se você é homem, saiba que até sua licença paternidade também é graças a gente, de nada. E sem o feminismo a gente estaria em um buraco sem fundo realmente, ainda pior, mais mortas, violentadas, dominadas do que nunca. Se você quer saber quais são as bênçãos que o feminismo trouxe para a nossa vida, tem um zilhão de canais incríveis sobre o tema em todas as redes, vai fundo. Essa conversa aqui é para quem já entendeu isso e quer ver outro lado, tá bom? Feitas todas essas ressalvas, vamos lá. O feminismo, ele não consegue ser uma solução completa para combater o patriarcado, porque ele combate o sistema apenas em uma dimensão dele, que é a intelectual. O patriarcado domina a nossa mente, os nossos corpos, as nossas emoções, a nossa espiritualidade. Só que o feminismo é um movimento que tem um foco estritamente intelectual, que cresceu dentro da academia e dos movimentos sociais, então leva a marca excessivamente mental deles. Então, de fato, quando você entra em contato com tanta informação intelectual, você sim se transforma, se empodera, mas isso ainda de uma forma muito limitada. O empoderamento que acontece pouco vai descer para o corpo, para as emoções, para a espiritualidade dessa mulher. E quando chega, chega muito mais como um discurso do que como uma prática. O resultado disso são mulheres enrijecidas por uma eterna luta externa, que na verdade são projeções de lutas internas, que quase nunca são o centro das questões que estão sendo colocadas. Eu vou falar isso mais devagar, para você entender onde eu quero chegar. Todas as lutas externas são projeções de lutas internas. Todas essas ações e discussões que tiram você do seu centro são feridas, sombras em algum lugar interno
que não torna a situação externa menos grave, mas quando você confunde as duas, você enfraquece a sua luta. Segue me acompanhando. Se você já participou de movimentos feministas ou outros movimentos sociais, como estudantil, sindicatos, você deve ter percebido o tanto de discussões infinitas que acontecem o tempo inteiro, disputas de poder, fofoca, intrigas, situações que não têm nada a ver com o real objetivo do grupo. E aí, quando as questões internas dos participantes são trazidas à tona, elas são trazidas como discussão também intelectual. E não tem muito como escapar disso, porque essa mulher está intelectualizada. Então, o corpo, as emoções, a espiritualidade dela normalmente não são atendidos o tanto que a mente é atendida. E o que eu quero dizer é que a mente não resolve o problema que a mente criou. Nessa hora, você precisa ir para o corpo, precisa ir para as emoções, fazer liberação emocional, chorar, dançar, gritar. Precisa de um trabalho energético, espiritual, para você tirar do seu caminho o que está nublando o debate, para depois voltar para ele. Mas aí, quando isso é proposto, é considerado menor, perda de tempo, riponguice. O intelecto é colocado como superior e não são criados espaços suficientes, individuais ou coletivos, para processar tudo que viver em constante luta contra um sistema faz emergir na gente. Só que essa intelectualidade superior não é só justamente um valor patriarcal, ela também é colonialista. Essa visão estéril da luta, ela é eurocentrada, ela é branca, ela é muito machista. Olhe para a nossa ancestralidade, olhe para a nossa ciência, isso não tem sentido nenhum. Não tem como você sustentar uma luta sem olhar para todos os corpos físico, emocional, espiritual e mental também. É por isso que tem tanto burnout na militância, tem muitos estudos sobre isso, e sinceramente já tem muitos anos que eu não tenho saco para nenhum grupo ou debates públicos sobre feminismo, porque entre todas essas mulheres enrijecidas pela luta, a gente tem que dar razão a elas, porque passar a vida falando de exploração, violência e injustiça sem ter o suporte para colocar tudo isso para fora, não tem como fazer bem a ninguém. Então, é natural que a gente acabe com muita reprodução das próprias práticas patriarcais de dominação, como eu tanto já vi dentro do movimento, e muita projeção umas nas outras dos problemas que são internos. E assim é comum que a gente tenha coletivos em eterno pé de guerra, pessoas que se veem eternamente como vítimas do sistema e umas das outras, e levem sua militância para racionalizar ainda mais, e não para mergulhar na terapia, quando deveriam levar seu trabalho terapêutico interno para aprimorar a militância. Isso que eu estou descrevendo, esse entendimento que só fica na cabeça, eu vivo ele, né? E também muitas de minhas clientes, porque elas sabem o que elas precisam, elas já estudaram, já fizeram mentoria e acabam sempre no mesmo lugar né, de correr atrás de uma coisa que sabem que a estrutura não permite isso. Então, por isso, meu trabalho envolve muita espiritualidade, liberação emocional, junto com a reconstrução da operação da empresa, para que a mulher tenha autonomia em relação à empresa e vice-versa. Eu sei disso muito bem, porque eu já fui essa pessoa. Até 2016 eu não conseguia nem chorar. Eu era o típico caso da mulher ferida, que todos os problemas dela eram do patriarcado, e você encontra, inclusive, muitas mulheres que, inclusive, decidiram parar de se relacionar com homens por causa das feridas que têm. Só que essa generalização em si, ela já é um sinal de uma ferida muito forte. Então, em resumo, os espaços e coletivos que eram para ser de libertação da opressão, muitas vezes acabam gerando ansiedade e sendo adoecedores. E o que sobra no sagrado feminino falta no feminismo e vice-versa. Então, os dois sozinhos são respostas limitadas para essa libertação do patriarcado. Não é sobre abandonar o feminismo, é sobre a gente trazer para dentro do feminismo todo esse trabalho de corpo, emoções, espiritualidade, bancar, se cuidar independentemente do coletivo e se afastar se for necessário para depois voltar se quiser. Então, é sobre tirar do intelecto essa primazia, porque também esse modo de operar é patriarcal, é reprodução. E essa história de que o problema é o feminismo e o sagrado feminismo e o sagrado feminino, de que na verdade eles vão nos salvar do problema, também não é verdade. E isso eu vou abordar em outro vídeo, tá bom? O feminismo precisa de nós inteiras, e isso precisa ser uma prática dos movimentos, não apenas mais um tema de discussão. Se você me perguntar se eu pretendo voltar para os coletivos,
Não exatamente, porque eu não sinto que precisa estar dentro deles para fazer o caminho de superação do patriarcado que eu acredito. Não precisa ser seu caso. Se você se define pelo que o patriarcado fez com você ou pela sua luta contra ele, então ele já venceu, porque ele tem o poder máximo sobre você, ele tem o poder sobre sua identidade. Se você quiser entender melhor o que eu acabei de te dizer, tem um vídeo específico sobre a saída do patriarcado que eu vou colocar aqui embaixo, mas isso é uma conversa mais profunda. Eu vou parar por aqui porque tem material polêmico demais nesse vídeo e eu quero saber qual é a sua experiência em coletivos feministas.